Olá pessoal, então conforme eu disse de manhã no vídeo, né, também fiz uma chamada para o pessoal aqui que segue a minha página, que tem acompanhado aí algumas postagens sobre a questão da dependência química e sobre os cursos que a gente está promovendo, enfim, né? Sejam bem-vindos a esse momento aqui, vai ser um momento breve. Eu vou falar sobre uma conceituação rápida na questão da recaída e também falar rapidamente um pouco sobre a ferramenta de prevenção à recaída. Então sejam bem-vindos, boa tarde aí, né, Alisson, sejam bem-vindos todos que estão na página aí e boa tarde, Alexandre. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema tão polêmico, né? Tanto para as pessoas que estão em recuperação, quanto para as pessoas que de alguma forma trabalham na área e às vezes não têm uma compreensão adequada desse fenômeno que é a recaída. E por que eu chamo de fenômeno? Porque eu acho que o uso de drogas, eu acredito que o uso de drogas é um fenômeno, e quando se instala a dependência química é outro fenômeno na vida da pessoa, e a recaída também é um fenômeno que faz parte desse processo. Então, só que a primeira ideia que eu quero falar aqui com vocês sobre recaída é a seguinte: a gente precisa desconstruir uma ideia inicialmente, e não construir uma ideia aqui. A gente precisa desconstruir a ideia de que a recaída se trata de um problema moral do indivíduo, porque não se trata. A recaída é um processo que vai levar a pessoa ao uso de drogas, e ela tem uma série de sinalizadores que, se forem identificados, ela pode ser interrompida a tempo. Mas é muito comum a gente ouvir, quando uma pessoa recai, algo do tipo: ele recaiu porque não praticou o programa, ele recaiu porque não teve força de vontade, ele recaiu porque não seguiu as instruções, enfim, ele recaiu porque esse cara não tem mais jeito mesmo. E isso não é verdade. Não se trata de um problema moral. Se a dependência química se trata de um transtorno multifatorial, a recaída faz parte desse transtorno, faz parte dessa doença. Então ela pode, de alguma forma, trazer sérios prejuízos na vida da pessoa, mas quem está acompanhando ou quem recebe um pedido de ajuda diante de um episódio de recaída precisa ter a ideia de que o indivíduo não sofreu de uma questão moral ou de falta de força de vontade. Pode até ser que ele deixou de fazer alguma coisa que precisava ser feita naquele momento. Aí eu concordo, não teria uma discussão em relação a isso. Mas a gente precisa entender que tem vários fatores que interam essa questão da recaída, e aí a gente precisa ter um olhar melhor para isso, né? E a recaída, ela constitui um desafio, porque é difícil identificar ou entender os seus motivos, né? Tem alguns determinantes intrapessoais que estão presentes na recaída. Intrapessoais, o que eu quero dizer com isso? Que são da pessoa, não fazem parte de uma relação interpessoal ou de alguma coisa desse tipo. É aquilo que vem de dentro para fora da pessoa, né? Por isso que eu estou falando dessa questão intrapessoal. E na questão da recaída, uma das determinantes intrapessoais que podem estar presentes é a autoeficácia. A autoeficácia, ela se trata do quê? É o grau de confiança que o indivíduo tem de realizar um determinado comportamento num contexto específico, certo? Então, durante um período de tratamento, durante um período que a pessoa pede ajuda, a gente precisa ajudar ela a aumentar a sua autoeficácia, ou seja, aumentar o grau de confiança que ela tem em si mesma, né? E não fazer o que é feito em alguns modelos de tratamento, que é só procurar os defeitos da pessoa. Isso para nós não é interessante. Então a gente tem que fazer ela ter cada vez mais confiança naquilo que ela vai fazer, ela treinar cada vez mais as habilidades que ela precisa desenvolver, para daí então ela poder viver num contexto específico dela, seja dentro do núcleo familiar dela, seja no ambiente de trabalho, seja se ela queira frequentar uma festa ou não, seja se ela queira
ter, enfim, o convívio que ela tinha anteriormente do tratamento, anterior ao tratamento ou não. É importante a gente ajudar essa pessoa a desenvolver a autoeficácia. Outra determinante intrapessoal que está presente são as expectativas de resultado, que podem estar presentes no momento de recaída. A expectativa de resultado nada mais é do que o que o indivíduo espera que aconteça com ele a partir do momento que ele consome aquela determinada droga. Então ele vai sempre pensar na antecipação dos efeitos, né, do que aquela droga pode trazer para ele. Então eu gosto sempre de dar um exemplo assim, por exemplo, uma pessoa que consome, vamos dizer, uma pessoa que consome êxtase, por exemplo, a bala, né, mais conhecida, uma metanfetamina, uma droga sintética, ou seja, criada 100% em laboratório, uma droga estimulante do sistema nervoso central. Essa pessoa, no momento que ela consome essa droga, ela vai, e é uma droga que eu poderia consumir aqui, falando com vocês, né? O que eu ia fazer? Eu ia tomar um copo d'água. Se vocês me perguntassem aí no vídeo: ei, Juliano, o que você está tomando aí? Aí eu ia falar para vocês: pô, eu tô tomando uma aspirina aqui, minha cabeça tá doendo pra caramba, tal. E na verdade não é, podia estar tomando uma bala aqui. Só que essa live aqui, ela vai acabar daqui a alguns minutos. Então eu iria atingir o pico de intoxicação aguda dessa droga daqui uns 90 minutos. Então eu ia sair do trabalho para curtir já doidão. Então, e aí, dependendo da composição dessa droga, ela pode durar o efeito dela até 12, 16 horas. Então dificilmente o indivíduo que consome essa droga, ao final do consumo, ele vai estar com desejo de tomar outra dose, né? A gente sabe que dentro dessa questão aí das metanfetaminas tem também as questões das bad trips, né? Onde os indivíduos, as pessoas que consomem acabam tendo um tipo de efeito que eles não esperavam, ou que causa um incômodo muito grande depois de muitas horas intoxicado. Por que eu estou dando esse exemplo? Diferente disso, você pega, por exemplo, um usuário, um dependente de crack, né? E o que vai acontecer com esse dependente? A primeira dose que ele vai consumir dessa droga, ela leva de 6 a 8 segundos para fazer o primeiro efeito, certo? Leva de 6 a 8 segundos para fazer o primeiro efeito. Ela vai levar aproximadamente 1 minuto para essa pessoa atingir o pico de intoxicação aguda, ou seja, o barato máximo dessa droga. E o crack, vocês sabem, nada mais é do que a cocaína fumada, né? O efeito do cloridrato da cocaína, o efeito da substância, né? Que é uma droga também estimulante do sistema nervoso central. O único jeito, o que muda é que em vez de aspirar a cocaína, na questão do crack, ela passa a ser fumada. E aí ele vai ter de 6 a 8 segundos para ter o primeiro efeito, 1 minuto para atingir o pico de intoxicação aguda e de 2,5 minutos a 3 minutos para começar a viver a síndrome de abstinência. Olha que interessante. E aí quando ele vive a síndrome de abstinência da dose que ele consumiu, o desconforto é muito grande, seja ele físico, emocional, e aí o que ele precisa? De outra dose. Então, comparando esses dois efeitos aí que eu falei, primeiro das metanfetaminas e agora falei da cocaína, né? Seja especificamente do crack, a expectativa de resultado que os usuários têm da antecipação dos efeitos dessas drogas no momento em que eles consomem é muito diferente. Então são usuários que a gente jamais poderia colocar numa mesma seara e dizer que estão vivendo uma mesma situação. Eles não estão. E no momento de uma possível recaída, isso vai ser completamente diferente também. E sem falar, eu estou falando da questão da droga, sem falar de toda a questão da pessoa. Porque nós não estamos falando do drogado, do dependente químico, nós estamos falando de uma pessoa que vive essa situação. Então cada um também tem a sua constituição individual, né? Que não tem nada a ver com a droga, mas que tem os seus gatilhos, que tem as suas situações que levam a pessoa a esse momento aí, que ela pode ter desenvolvido a dependência e vir também a questão da recaída. Gosto de falar disso assim para não parecer, né, que de alguma forma eu estou aqui querendo falar de drogas, só da recaída, só do dependente químico. Não, nós estamos falando de pessoas, inclusive que tem muitas coisas legais na vida sem ser o uso de droga e que elas precisam ser valorizadas. E aí a gente poderia falar também sobre questões de motivação
e enfrentamento, que também podem estar presentes nesse momento da recaída. Estados emocionais negativos, fissura, né? É muito comum os indivíduos relatarem nessa questão da recaída momentos de fissura, e aí a gente pode falar, depois eu vou falar numa aula que nós estamos preparando para o curso também, na verdade ela já está bastante adiantada, que é exatamente sobre síndrome de abstinência e fissura, e aí a gente pode falar de 3 tipos de fissura, né? Cognitiva, psicossomática e emocional. São 3 tipos de fissura que o indivíduo vive de uma forma também bem distinta uma da outra, e que o profissional precisa estar de olho de alguma forma para poder ajudar essa pessoa no momento que ela está passando por isso. Em alguns momentos só funciona com intervenção medicamentosa mesmo, para ajudar o indivíduo a segurar esse baque. A conversa, o aconselhamento, a terapia, às vezes, infelizmente, nesse momento não é suficiente. Você precisa até de uma intervenção, se for necessária, hospitalar, né? Alguma coisa desse tipo. E para quem é dependente químico, essa fissura pode acontecer com pouco tempo limpo, com muito tempo limpo. Ela pode ser disparada por um gatilho que a pessoa enfrente, por uma situação que a pessoa enfrente naquele momento. Então a gente tem que estar de olho nessas coisas. E aí, para terminar essa parte da recaída, que eu também não vou me estender muito aqui com vocês nessa live, a gente vai estar fazendo outras, podemos retomar esse tema. Se vocês quiserem, mandem e-mails para o recomeçar, mas sem o cedilha, né? recomecar.edu@gmail.com, recomecar.edu@gmail.com. Pode mandar a sua dúvida lá sobre esse tema, caso você decida assistir o vídeo novamente, né? Então fica à vontade para entrar em contato com a gente, tirar a sua dúvida e deixar o seu e-mail também para começar a receber nosso material, que eu acho que vai ser de grande valia. Se quiser deixar o e-mail nos comentários desse vídeo também, fica à vontade. Se quiser mandar o e-mail no meu WhatsApp também, que é o 79996633213, 79996633213, também fica à vontade para se cadastrar e a gente poder ir trocando essas informações. Mas aí, voltando na questão da recaída, eu queria falar também, muitas pessoas relatam que viveram um momento da recaída no momento em que eles estavam vivendo estados emocionais negativos, ou seja, passando por um estado depressivo, passando por uma ansiedade ou por um momento de raiva, né, algum comportamento de raiva explosiva, alguma coisa desse sentido. Isso é relato de pesquisas de muitos usuários que foram entrevistados, né, depois desse momento da recaída, mas a gente sabe também que algumas pessoas vivem a recaída no momento de estados emocionais positivos, né, e não conseguem lidar com o bem-estar do que está acontecendo. E nesse momento também pode se desencadear aí a questão da fissura. Então, estar tudo bem, é lógico que eu não estou querendo assustar ninguém com isso, seja um familiar, seja uma pessoa que está vivendo essa questão da dependência ou da recuperação. É lógico que eu não quero assustar ninguém, mas a gente sabe que diante de estados emocionais muito positivos também, a pessoa pode vir a ter uma recaída. Então, Juliano, o que fazer com tudo isso, né? O importante é entender se a pessoa está tendo um monitoramento, um automonitoramento, se ela está fazendo isso, se ela tem um plano de manutenção para a recuperação dela, e esse plano assim bem consolidado, bem sedimentado, com estratégias, com ações que possam ser palpáveis, sólidas, né? No dia a dia. E aí a gente precisa entender se ele está tendo esse automonitoramento para, enfim, poder manter a sua recuperação. Se a gente percebe que isso não está rolando, que a pessoa está com algumas coisas que você está percebendo que já tem algumas alterações emocionais, algumas alterações de comportamento, lembra que eu falei no início? Pode ser um sinalizador. Se ele foi identificado e você conseguir ajudar a pessoa a interromper a tempo, pode ser que ela não venha a ter uma recaída. Ou pode ser até que ela tenha uma recaída, mas que aquilo aconteça de uma forma que não seja tão prejudicial para ela, ou que não a leve aos padrões anteriores que ela tinha de consumo antes dela procurar o tratamento. Entenderam? Então,
É importante a pessoa construir um plano de manutenção de recuperação muito sólido e de preferência, ou assim, nem de preferência, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas acompanhado por um profissional que esteja capacitado e preparado para isso. Gente, eu estou falando isso porque isso com certeza, assim, não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que eu vejo na minha prática clínica, no dia a dia. Isso com certeza é uma coisa que vai ajudar a pessoa a ter mais sucesso no seu processo de recuperação, vai ajudar a pessoa a ter mais sucesso na sua qualidade de vida, nas suas relações. Ela estar com um plano sólido de recuperação e estar atenta aos sinalizadores que podem acontecer, que antecedem uma recaída, e de preferência durante um bom tempo está sendo acompanhada por um profissional. Juliano, isso requer investimento, isso requer tempo, tá? Tem gente que até fala assim, não, isso não requer investimento, isso requer, na verdade, investimento é uma palavra que mais eu uso, assim, né? As pessoas falam, isso requer um gasto, a pessoa acaba tendo um gasto para isso. Eu não acho que isso é um gasto. Você investir num profissional para você cuidar de você, ou você conseguir investir num profissional para ajudar a cuidar de alguém que você gosta, não é um gasto, é um investimento, né? Aí depende aí um pouco de como você pensa nisso. Porque se essa pessoa conseguir ficar bem, ou mesmo se ela continuar tendo alguns episódios de recaída, mas ela conseguir sair mais rápido dessas situações negativas, eu acredito que o esforço já vai estar valendo a pena. E se ela conseguir um episódio de sobriedade, um episódio de manutenção mais a médio e longo prazo, melhor ainda. Aí o investimento valeu mesmo, seja dela própria, seja de um familiar, de alguém que está tentando ajudar essa pessoa. E aí uma ferramenta que é bastante utilizada, aí o pessoal das comunidades gosta bastante, das clínicas, a gente tem utilizado ela muito no ambulatório também, com grupos, em atendimentos individuais, né? É a prevenção da recaída. E aí a prevenção da recaída vem se difundindo aí, né? Recentemente eu estava trabalhando com um grupo em São Paulo, lá no Instituto Padre Haroldo. Eu não sei se a pesquisa continua, mas eles estavam fazendo uma correlação lá da técnica de prevenção à recaída com a técnica de Mindfulness, que é uma técnica de meditação, talvez alguns de vocês já conheçam. Então e aí eles estavam programando um número de sessões para aplicarem junto com os residentes que estavam em tratamento naquele momento, iam acompanhar esses residentes aí no período de 6 meses a 1 ano. Isso lógico vai virar algumas publicações científicas, esse que é um dos objetivos, mas o objetivo era saber lá, aí eu não vou lembrar exatamente, mas era saber o quanto a prevenção à recaída funcionava, a prevenção à recaída do Marlatt, que pelo que eu entendi também do que eu estudei naquela época com eles, já vinha fazendo esse trabalho de associação com Mindfulness. E aí a prevenção da recaída, a gente também tem aquela apostila do Paulo Knapp, aqui com o Dr. Bertolotti, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada sempre, mas eu sempre falo assim, ó, a prevenção da recaída, até para ir, né, para quem está chegando agora, valeu aí pela presença, mas a prevenção da recaída, ela é uma ferramenta, muitas pessoas acham que é para ajudar o indivíduo a mudar o comportamento dele, ou mudar o comportamento adictivo dele, né? Eu costumo dizer assim, ó, independente da linha que você siga, seja comportamental, seja espiritual, seja psicanalítica, enfim, da área, da disciplina que você faça, eu costumo dizer assim, ó, o tratamento da dependência química, usar a ferramenta da prevenção à recaída, usar a terapia, usar outras combinações que vocês utilizam no trabalho, no dia a dia de vocês e que eu utilizo no meu, para mim tem o maior objetivo é ajudar o indivíduo a ressignificar a própria vida e não mudar um comportamento, não parar de usar drogas. O que eu quero dizer com isso? É ressignificar a forma como você vê o mundo, é ressignificar a forma como você vê e enxerga os eventos da sua vida, e a partir daí você conseguir um desenvolvimento maior emocional, de maturidade emocional, para você lidar com o mundo, para você lidar com as pessoas, para você lidar com os eventos da vida. Então, às vezes, num grupo de prevenção à recaída,
a pessoa pergunta para mim assim, eu nunca mais vou poder ir numa festa, eu não vou sair. Eu não sei onde você vai poder ir, onde você quer ir, onde você não quer ir. Eu quero entender o que isso significa para você. Que significado isso tem para você? Então eu, por exemplo, depois de 15 anos em recuperação, eu não gosto de ficar falando de mim, quem me conhece, já assistiu minhas aulas, sabe que eu sou a pior pessoa para falar de mim, assim, eu não gosto de dar esses exemplos, mas esse aqui eu vou dar. Se você me chamar para ir numa festa de madrugada, eu não gosto. Eu recentemente, antes de vir aqui para Aracaju, eu estava tocando com os meninos lá em São Paulo, numa banda que eu tinha desde a minha adolescência, e eu falava para eles, galera, arruma show pra gente de domingo à tarde, porque eu não gosto de ir tocar de madrugada. E às vezes eles até pensavam, será que o cara tá com medo de recair, de usar droga, tal? Não, nem era isso, é que eu não gosto, eu gosto de dormir, bem. Eu aprendi que a comida é o alimento do corpo e o sono é o alimento da alma, né? Então eu tenho que dormir bem, tentar dormir bem, que também não é uma tarefa que eu consigo, para no outro dia estar bem para fazer as coisas que eu gosto. E para mim também essa é uma forma de prevenção à recaída. Então é lógico que a prevenção à recaída ela não está ali presa na apostila, nos exercícios da apostila de prevenção à recaída, não está presa na questão do livro do Marlatt, não é isso. Ela está no nosso dia a dia. Mas voltando no que eu estou dizendo, eu acho que o tratamento, as terapias que a gente emprega no tratamento e essas ferramentas, elas devem serem utilizadas para ajudar as pessoas a ressignificarem a própria vida, a ressignificar a forma como ela vê o mundo, como ela considera as pessoas que estão ao seu lado, como ela considera as emoções das pessoas que estão ao seu lado. E aí eu acredito muito que o comportamento é um resultado da forma como nós gerenciamos os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então com essa ferramenta eu quero ajudar a pessoa, eu vou tentar ajudar a pessoa a desenvolver uma nova forma de ver o mundo, a fazer uma readaptação, uma mudança cognitiva, ou seja, ajudá-la a gerenciar melhor as suas emoções e os seus pensamentos, para daí no momento que ela gerencia melhor as suas emoções e os seus pensamentos, ela tem um resultado melhor no seu comportamento. Eu entendo dessa forma e queria deixar essa mensagem aqui para vocês, falando um pouco sobre recaída e prevenção à recaída. Quero deixar um beijo no coração de todo mundo que está assistindo. A gente vai ter mais algumas lives daqui para frente sobre esse tema. Dessa vez é assim, sempre foi para valer, mas dessa vez é muito para valer assim. Eu decidi disponibilizar o que eu tenho de conhecimento de forma ininterrupta e também convidar os meus colegas que fazem parte dessa seara e que venham obtendo conhecimento, e convido você também para obter mais conhecimento e para a gente ser multiplicadores desse conhecimento e sermos multiplicadores da recuperação, né? Queria até mandar um salve aqui para o Alexandre do Faces e Vozes, que é um movimento que eu assim venho admirando. Para quem não conhece, eu sempre falei nas minhas aulas nos últimos anos, Faces e Vozes da Recuperação no Brasil. O Alexandre é um defensor, um propagador da recuperação. A gente vem fazendo uma diferenciação muito grande. Ele sabe que eu falo isso, então eu tomo a liberdade de falar em nome de Faces e Vozes também. A gente vem fazendo uma diferenciação muito grande dessa questão de o que é tratamento, o que é recuperação. E a recuperação eu entendo como algo muito mais amplo que acontece na vida da pessoa do que um episódio de tratamento. O episódio de tratamento é muito importante, mas a gente tem que estar ligado aí na questão da recuperação, que é o que a gente sabe que é o que vai promover uma mudança global no estilo de vida dessa pessoa. Então quero deixar um salve aqui para o Alexandre e para todo mundo que é do Faces e Vozes. Quem não é, entra lá na página dos caras, começa a fazer parte desse movimento. Quem está em recuperação, os amigos das pessoas em recuperação, façam isso. E também visitem aí a nossa página do Centro Terapêutico Recomeçar. Escrevam para o recomecar.edu @gmail.com, recomeçar, né, sem o cedilha, recomecar.edu @gmail.com.
podem entrar em contato pelo 799-9663-3213. Esse é meu WhatsApp. Vou pedir para o Jorge, que é meu parceiro também aqui de trabalho, que é o idealizador de toda essa parada aqui, né? Eu estou contribuindo com a parte que eu tenho de conhecimento. Ele estava na live aqui, mas agora parece que ele saiu. Mas vou pedir para ele deixar o contato dele aqui nos comentários também. Vocês podem entrar em contato com ele, tá bom, Jorge? Se você voltar aí daqui a pouco, deixa o seu telefone nos comentários. E é isso, pessoal. Um grande beijo aí no coração de vocês. Eu tô aqui em Aracaju, muito sol, muita praia, muito trabalho também. A gente está aqui no Recomeçar. Depois vou ver se eu consigo fazer uma live da clínica para vocês conhecerem, um trabalho que a gente vem estruturando e reestruturando todos os dias e tentando oferecer o que tem de melhor aí no tratamento para dependência química para as pessoas que nos procuram, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Podem acessar a página à vontade, deixar dúvidas, falar no Messenger. Eu prometo que vou tentando aí responder para vocês na maior velocidade que eu conseguir, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.